Só que a rotina da Secretaria de Desenvolvimento, do seu departamento, ela envolve várias ações até você chegar a criar um plano de desenvolvimento econômico, atender o empresário, tem os bastidores. E essa é a dica que eu estou dando hoje, que eu estou chamando aqui a rotina de um gestor acelera polis, um gestor que vai atrair empresas para o seu município. Bem-vindo ao podcast Atrair Empresas, o podcast que vai ajudar você, prefeito, a gerar emprego, renda e aumento de arrecadação para o seu município. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre a rotina do gestor Acelera Polis. O que é Acelera Polis? Acelera Polis é o nome da minha empresa, eu escolhi porque polis significa cidades em grego. Então, acelerar cidades, né? Acelera Polis. Gestor Polis, eu vou passar aqui para vocês a rotina que eu fazia quando eu estive como secretária municipal de Salto, cidade que eu moro, Salto, próximo de tudo, Indaiatuba, e eu desenvolvi esse método que hoje eu ensino a outros prefeitos, a outros gestores de desenvolvimento econômico, que é o passo a passo para atrair empresas, gerar emprego e renda. É um conjunto de ações que nos ajudam, que me ajudaram a ter resultados exitosos. No caso de Salto, em 4 anos de gestão, foram 53 novas empresas, 6.500 novos empregos diretos gerados. Então eu vou dividir com vocês como eu me preparava para cada semana, para cada dia de trabalho. Então eu começo até hoje, eu aplico essa forma de preparar o meu dia a dia, que é exatamente preparar a semana. Então o que eu tenho nessa semana para fazer? Quais são as prioridades? Eu sempre trabalho com um caderno mesmo, eu gosto de um caderno grande, assim, que eu vou anotando dia a dia, cada ação que eu preciso realizar, quais são as prioridades, para que eu não corra o risco de esquecer. Mas antes do meu dia, o que eu costumo fazer? E isso pode te ajudar, que a rotina de um trabalho, seja ele numa empresa, em qualquer atividade, dependendo da sua responsabilidade, acontecem imprevistos, acontecem muitas coisas que você não sabe como vai lidar e chega ao final do dia, você tem aquela impressão que você não fez nada. Então eu costumo fazer o seguinte, eu já começo a me preparar logo de manhã quando eu acordo. Então eu faço a opção de acordar mais cedo, porque o meu dia rende mais. Então eu tenho o hábito de acordar às 6, atualmente eu vou para a academia e volto e já começo a fazer a lista daquele trabalho que eu tenho que fazer naquele dia. Quando eu era gestora eu fazia dessa forma, a prefeitura começava o horário de expediente às 8. O que eu gostava de fazer? Gostava de chegar, principalmente na segunda-feira, 1 hora antes. Então eu gostava de chegar às 7, que era um horário que estava tranquilo o ambiente, eu podia chegar e fazer a minha lista no local de trabalho, tudo que eu tinha que fazer. Então eu listava e pensava, então eu já vou preparar a minha agenda da semana. É uma primeira dica que eu dou para você. E eu começava já preparando-me para ir ao trabalho, escolhendo a roupa adequada, me preparando inclusive espiritualmente, para que eu pudesse sempre ter o equilíbrio e a sabedoria para cada ação. Lembrando que um gestor de desenvolvimento econômico, ele também é um líder. Você terá uma equipe que está sob a sua gestão. Então, antes de tudo, é importante você lembrar que se você tem pessoas que trabalham com você, você é um gestor. E você tem que ser um líder. E um líder, ele tem que ser um exemplo. Porque daí, a pessoa que é um líder exemplo, ele consegue envolver a sua equipe para ajudar você na sua missão. Então, eu sempre tomei esse cuidado de estar pronta. Por mais ações que eu tinha que fazer, problemas que eu tinha que resolver, eu procurava preparar-me para que eu tivesse a sabedoria. E cada um vê a forma melhor de fazer isso. Eu, como cristã, eu gosto sempre de fazer uma oração. Cada um faz a forma que achar melhor. Então, eu já me preparava para sair de casa. E lá no trabalho, eu sempre, então, fiz essa lista. E uma das coisas que eu aprendi muito é aprender a delegar. Como eu comecei a trabalhar muito nova, com 12 anos, sempre fui palida para o campo de batalha, trabalhava em produção, tinha que abater metas, eu acostumei quase que fazer as coisas sozinha, porque eu tinha que resolver. Então, eu tive
tive que fazer uma ginástica, praticar isso, e é sempre, é constante, tem que praticar sempre, de aprender a confiar nas pessoas. E eu descobri também que quando você precisa confiar na pessoa, você precisa ensiná-la. Então tem que ter esse tempo que você tem que ensinar, fazer uma vez com essa pessoa, acompanhar, porque a pessoa, eu já vi líder que manda a pessoa fazer, a pessoa faz errado e ele coloca a culpa na pessoa. Então lembra que o líder, ele tem que assumir a responsabilidade se deu certo e também se deu errado. Então fazer esse exercício, o que eu posso delegar dessa lista? Eu tive um gestor que ele falava assim, tem que delegar o varejo e fazer aquilo que é mais complexo. Então tem coisas que de repente você está fazendo e você pode deixar para alguém da equipe fazer. Então isso é muito importante, aprender a delegar. Depois conferir, fazer e conferir. Alfredo Rocha, um renomado palestrante, em suas palestras que eu sempre o acompanhei, ele fala isso, né, que um profissional de alta performance, uma das técnicas que ele tem que usar é fazer e conferir, porque o grande índice de retrabalho faz com que as coisas atrasem, o produto fica mais caro porque tem o retrabalho. Então, lembra dessa dica do Alfredo Rocha, fazer e conferir. Então, você faz o que você tem que fazer, confere e ensina a pessoa que vai trabalhar com você fazer e conferir para que evite o retrabalho. Então, isso ajuda também na produtividade. E preparar sempre para que imprevistos aconteçam. Então você listou lá 20 tarefas que você fala, eu tenho que fazer isso hoje. É lembrar que planejamento é feito, não significa que você vai conseguir atingir naquele momento 10%. É importante você planejar para que você saiba onde você está e para onde você quer ir. Escrever as ações faz parte desse planejamento que você quer. E nós estamos falando aqui de uma meta final que é atrair empresas para o seu município. Só que a rotina da Secretaria de Desenvolvimento do seu departamento, ela envolve várias ações até você chegar a criar um plano de desenvolvimento econômico, atender o empresário. Tem os bastidores. E essa é a dica que eu estou dando hoje, que eu estou chamando aqui a rotina de um gestor acelera polis, um gestor que vai atrair empresas para o seu município. Então é muito importante você criar esse hábito de chegar meia hora antes e fazer essa lista diariamente. Qual que é a minha rotina? Eu fiz a lista, eu vou fazendo o quê? Isso dá uma liberdade, vai te dando a paz que você vai ticando, né? Fiz isso, fez aquilo. E aquilo que você não conseguiu fazer, no dia seguinte, que você chega meia hora antes, você pode começar a fazer uma análise. Por que você não conseguiu fazer? Porque às vezes, durante o dia, aparecem coisas que não esperavam, ou coisas que você permite que aconteçam no seu dia a dia, que acaba fazendo com que você protele aquilo que você tinha que fazer. Então, tomar cuidado, porque às vezes, na lista de ações que nós temos, tem ações chatas, problemas chatos da gente ter que enfrentar, mas técnicas que eu fui aprendendo, até tem um livro, eu não vou lembrar a autora agora, que é Não Deixe para Amanhã o que você pode fazer hoje, que ela fala, comece fazendo a parte mais chata, mais difícil que você tem para fazer. Observa se aquilo que você não conseguiu fazer naquele dia pode ter ocorrido isso. Você tinha que fazer aquela coisa que é chata, ou conversar com uma pessoa difícil, você sabe que é problema, e você acaba protelando e às vezes pegando uma coisa que você poderia delegar para alguém da equipe, e na sua cabeça você fala, eu fiz muita coisa. Só que a gente precisa aprender a refletir, porque às vezes a gente faz essa muita coisa e não é aquela coisa que seria importante um gestor de desenvolvimento econômico que quer atrair empresas faça. Então é legal fazer essa reflexão. Eu estou te ajudando a fazer o que eu fiz, e eu percebia que muitas vezes eu corria daquela coisa chata que tinha que fazer, corria da coisa difícil, porque tinha que falar com uma pessoa difícil. Mas você começa a fazer isso, você vai pegando musculatura na forma de você agir, você começa a ter sabedoria. Eu gosto de citar, inclusive no meu curso, eu tenho um curso online, que inclusive teve o reconhecimento do MEC e a gente deve lançá-lo em breve. Eu falo da diplomacia. Nas atitudes de um gestor acelera polis, nós temos que praticar a diplomacia, que é você ter a sabedoria, ter todo o jeito de fazer o trato com aquela pessoa, principalmente se ela for aquela pessoa difícil. Obviamente, a gente não pode ser bobo, tem que ter sabedoria. Então, às vezes, estudar um pouco o assunto que você tem que tratar com essa pessoa, para que aquela pessoa perceba que você não é bobo, sabe do que está falando, e talvez com uma proposta de soluções também, que é muito comum no dia a dia de trabalho. Você precisa, de repente, encontrar solução para um problema, e que com todos que você foi conversar, eles falaram, não tem jeito. E é muito comum isso na gestão pública, não tem
tem jeito, porque sempre foi feito dessa forma, a legislação não permite. Mas às vezes você pode encontrar soluções, e isso já ocorreu no meu período de trabalho, junto com uma equipe multidisciplinar. Só que para você propor alguma solução, ou mesmo perguntar, você precisa conhecer o assunto. Então, eu sempre reservei na minha rotina de trabalho, lembra que eu comento de sugerir de chegar meia hora e por vezes eu chegava até uma hora, de ler um assunto que eu tinha que tratar antes, fazer uma pesquisa, trocar ideias com quem entendia, para que eu pudesse ter conteúdo até para eu discutir, até para que eu faça uma pergunta que tem sentido. Daí fica mais fácil da pessoa te passar a informação. Então, são dicas que eu vou te passar que é bem bacana. Tem que ter essa sabedoria de saber o que você vai tratar naquela reunião para que a reunião seja produtiva também. E isso é muito importante. E daí no dia seguinte, como eu estava falando, você verifica, nossa, aquela ação eu não fiz. Daí você coloca de novo aquela ação que você não conseguiu fazer no dia anterior, que seria a chata, coloca em primeiro lugar. E pensa, eu não saio daqui enquanto não resolver isso. Quantas vezes eu fiz isso? E depois você sente uma paz tão grande, porque você fala, nossa, eu consegui vencer. Isso vai te dando musculatura e prática. Quando você percebe, você começa a fazer isso naturalmente. A partir do momento que você conseguiu vencer esses obstáculos, é o momento de você chamar a sua equipe e observar se eles também não estão caindo nesses erros. E você pode ajudá-los. Lembre que eu falei no início, um líder, ele tem que ser um exemplo. Então, um líder, ele tem que ser um exemplo de chegar no horário, de ter seu ambiente de trabalho organizado, que é uma dica que eu acho muito importante, manter organizado, porque aquela mesa que está cheia de papel, cheia de processo, que você não sabe nem encontrar uma caneta, às vezes a ilusão é que, nossa, eu estou lotada de trabalho, quanta coisa, mas não rende. Então, eu procuro sempre também organizar por assuntos, por pastas, o que eu tenho, deixo na mesa aquilo que eu vou precisar naquele dia. E no armário do lado, outros assuntos. E eu trabalho sempre com assuntos, porque no dia a dia acontece muitas coisas. Por exemplo, eu gosto de fazer uma folha de rosto assim. Por exemplo, aqui eu tô podcast atrair empresas. Então, nessa pasta eu tenho aqui o meu roteiro que eu vou falar hoje. E assim eu tenho todos os outros assuntos sempre em pastas com a folha de rosto com o assunto. Então, eu já deixo separado todos os assuntos que eu tenho que tratar naquele dia na mesa. Uma mesa limpa, organizada, onde eu posso achar a caneta que eu preciso, o grampeador. Então, isso facilita a produtividade, o seu dia a dia também. Então, eu procuro deixar organizado para que você também tenha essa paz no ambiente de trabalho. Trabalhar num ambiente desorganizado não vai render. Aquela coisa que você vai procurar uma coisa e não acha, perdi um documento, significa que precisa dar uma parada para organizar. Então, você pode parar um dia só para organizar, para facilitar. Vou deixar aqui os documentos. Nessa arrumação, eu descobri o seguinte, nós temos que arrumar de uma forma, e se você não estiver presente? Se acontecer um imprevisto com você? E a equipe tem que dar continuidade, de repente, num processo, num assunto. Se você deixa organizado, você precisou, não passou bem um dia, mas tem que dar continuidade, você pode ligar, pega aquela pasta que está escrito tal. A pessoa vai ter condições de dar andamento naquele assunto. Então, essa forma de trabalhar vai te ajudar a render muito mais no seu dia a dia, porque você vai preparando. Então, no dia a dia de um gestor, pode ser que você tenha atendido uma empresa, então você coloca o nome da empresa na pasta, você combinou com essa empresa de passar para ela informações sobre áreas disponíveis no seu município, então você já tem ali o que você precisa encaminhar. Então você sabe, você pode pedir ajuda para alguém da sua equipe, olha, conversa lá com o setor imobiliário, levanta as áreas que tem, vamos dar o retorno para essa empresa. Você delega, mas sempre tudo organizado para que você possa dar andamento e um retorno rápido para um empresário que de repente você já atendeu e tem interesse no seu município. Então, a vida do gestor ela é complexa, né? Porque ele tem que conversar, fazer reunião, tratar, mas tem essa parte administrativa que é importante. Um outro hábito que eu criei, sempre quando eu vou começar a fazer um trabalho, seja atualmente agora de consultoria, eu gosto de saber como está o cenário, né? O que existe até então, antes da minha chegada,
Eu fiz isso quando eu cheguei como gestora. O que nós temos aqui? Nós temos tantas empresas na cidade, tantas informações, qual que é o cenário? Para que eu comece a anotar as coisas novas que eu estou fazendo. Então, em Salto, que foi a minha primeira experiência como gestora de desenvolvimento econômico, eu começava a anotar todos os nomes de empresas que eu atendia, que eu vim da área comercial, da área de negócios. Então, cada nome era um cliente. E esse cliente você pode fechar negócio ou não. Então, eu anotava, tinha numa planilha, até para apresentar para o meu superior, olha, nesse mês eu atendi tantas empresas. Dessas tantas empresas, tem 10 empresas que ficaram interessadas, nós estamos fazendo isso. Então, eu também ia controlando cada atendimento que eu fazia para depois ter um retorno. Por isso que eu tenho muito esse hábito de falar, foram 54 empresas, né? Para a gente trazer 54 empresas, a gente atendeu muito mais de 600 empresas. Então, eu sempre criei o hábito de manter esse registro. Lógico que no começo, às vezes você está fazendo uma coisa, eu anotava rápido assim no caderno e depois naquele momento eu fazia toda essa organização para que eu tenha dados para mostrar para quem me contratou, dados para mostrar para quem confiou no meu trabalho. Então, o gestor Acelera Polis, ele precisa aprender a fazer essa rotina de trabalho. Um dia eu vou organizar a minha semana e no final da semana eu vejo o que eu consegui, o que eu não consegui fazer, preparar a próxima semana e assim você começa a colher frutos de todas as sementes que você está plantando. Tenta fazer isso. E a minha dica para você é exatamente começar a planejar. Do domingo, né, quando eu estou em casa, no dia seguinte, que eu já tenho que preparar meu dia de trabalho, eu começo já até separando a roupa que eu vou usar, lembrando algum assunto que eu lembro, eu já anoto na minha agenda e na segunda-feira de manhã eu já faço todo o planejamento da semana. E isso dá um retorno tão grande que eu te convido a fazer essa experiência para que você depois possa até me contar. Se você que está assistindo esse podcast aplicar essa experiência e perceber que isso te ajuda, faça contato que nós vamos fazer uma mentoria com você gratuitamente por 1 hora e eu vou poder te passar até mais informações para que eu possa ajudar você a desenvolver o seu departamento, para que ele fique um departamento Acelera Polis, para ajudar você a atrair empresas que vai gerar emprego e renda para o seu município. Então é muito importante, são ações de bastidores que ninguém percebe, nem valoriza, igual quando você vai assistir um espetáculo, né? Você vê um espetáculo de teatro, um espetáculo musical, uma banda tocando, você vê o fim que ela entrega, mas ninguém sabe o que acontece nos bastidores. E é assim a vida de um gestor. É assim a vida de um gestor prefeito. Quantas coisas ele tem que fazer. Mas o segredo é você planejar a sua semana, planejar o seu mês, verificar o que deu certo e o que não deu, mudar às vezes a tática, procurar manter esse equilíbrio, ter sabedoria, porque quando não dá certo uma coisa, pensou se chega aquele gestor que bate na mesa, que é chato, que briga, que ofende a equipe, ninguém aguenta. Ninguém mais aguenta ficar perto de uma pessoa difícil. Então, de repente, tem tanta coisa, você tem um gênio forte, de repente estoura com alguém, isso precisa deixar de acontecer. Como que você vai conseguir fazer isso? Se você começa a planejar tudo. Planejar o seu dia, o que você vai fazer. Faz uma leitura, uma meditação, ouve uma música, vai caminhar, vai passear, alguma coisa que tire o estresse. E no trabalho, você procurar sempre esse equilíbrio de conversar, não dar a resposta de impulso. Às vezes está numa discussão que fica ali acalorada e você já fala uma coisa que depois você se arrepende e fala, não devia ter dito. Na dúvida, fala assim, olha, estou analisando, vou anotar e te dou um retorno amanhã, te dou um retorno na próxima semana, pode ser? E daí com calma você analisa, porque não significa que às vezes você vai ter que dizer não, às vezes você pode dizer não, ou às vezes pode falar, olha, daria para fazer, mas precisa fazer isso, você precisa trazer essa informação. Isso vai te dar sabedoria, né? Segundo as histórias bíblicas, falam que o rei Salomão teve a oportunidade de pedir tudo que ele quisesse para Deus. E ele pediu o quê? Riqueza? Não, ele pediu a sabedoria. Eu sempre guardo esse aprendizado comigo, sempre peço a sabedoria. E penso, nossa, o que eu devo fazer nesse assunto? Qual que seria a melhor saída? Como fazer, às vezes até para dizer um não, de uma forma que eu possa colaborar com aquela pessoa que vai ouvir esse não. Quando você começa a refletir sobre cada palavra
palavra que você vai dizer e que você pode dizer não, falar isso, mas sempre com diplomacia, de uma forma que de repente esse não, você não vai massacrar aquela pessoa, mas você vai falar, olha, nesse momento não é possível, mas obrigada pela sua sugestão, obrigada pela sua contribuição, mas talvez tenhamos que ir por esse caminho, começar a usar palavras dessa forma. Que bom que você trouxe essa contribuição, mas você sabe, gostaria tanto de fazer, mas você sabe que não é possível. Nós temos que seguir a lei da gestão pública e a lei não nos permite. Então, várias coisas você consegue falar o não sem ofender, sem criar um clima desagradável, porque no seu dia a dia, se você passa um estresse, brigou com alguém, parece que aquele dia não rende mais, parece que as energias negativas chegam e você não consegue dar celeridade em todas as ações que você precisa fazer. Então, planejar, se organizar, se preparar, isso vai te dar uma paz e uma sabedoria para que você possa conduzir o seu dia a dia. O seu dia a dia de um gestor acelera polis, de um gestor que está ali para resolver os problemas. Uma vez eu ouvi uma palestra do professor Marins, faz tempo já, acho que mais de 20 anos, e ele, na época, o Brasil tinha aquela questão da inflação, cada dia estava um preço, então acho que faz mais de 20 anos, e ele falava que os executivos do Brasil, eles eram um dos mais pagos para fora, para o exterior. O exterior estava exportando executivos, porque eles pensavam, nossa, se um executivo consegue administrar bem uma empresa no Brasil, que tem a inflação, imagine aqui na Europa, que não tem essa inflação alta. Então, segundo o professor Marins, eles eram mais bem pagos. Daí, por que eles eram mais bem pagos? O professor Marins dizia, porque eles resolvem os problemas. Então, se tiver, até o professor Marins falava assim, se você tiver problema para resolver, fique feliz, agradeça e tente resolver da melhor forma, porque hoje em dia, o executivo, né, o professor Marins falava daquela época, mas hoje em dia eu percebo isso, porque eu sou procurada para que eu possa indicar gestores também, e eu procuro, na minha indicação, observar a forma com aquele gestor resolve o problema. Então hoje, as grandes empresas, as entidades, a gestão pública quer alguém que vá lá para ajudar a resolver os problemas. Comece a pensar nisso. Se você está no lugar, você foi contratado porque eles acreditam que você consegue resolver o problema. Ninguém quer um gestor para fazer a gestão de algo que não tem problema, qualquer um faz. Mas e na hora que tem um problema para resolver? Se você não for uma pessoa equilibrada, com sabedoria, ao invés de você ajudar a empresa e a entidade, você vai trazer mais transtorno. É isso que a gente tem que perceber e tentar mudar. Nós podemos mudar os nossos comportamentos. Comportamentos, podem ser mudados a cada momento. Então, fazer essa reflexão de como que está a sua vida, de como que está a sua mesa. Chiara Lubick, a fundadora do Movimento dos Focolares, que eu participei um tempo na juventude, ela dizia pra gente, jovem, pra gente poder entender como que está a nossa alma, a gente precisa olhar a nossa gaveta. Como que ela está? Como que está a sua gaveta hoje? Como que ela está? Se ela está bagunçada, né? Então, eu sempre uso também esse fundamento na minha vida. Como que está a minha gaveta, as minhas gavetas, seja do trabalho. Às vezes vale a pena parar uma semana para organizar. Organiza, descarta o que não está usando, deixa tudo organizado, daí você começa a semana com mais paz, um ambiente agradável, fica até mais fácil para você resolver os problemas. E eu estou te convidando para ser um gestor acelera polis, acelera cidades, que pode mudar o cenário do seu município, ser um cenário atrativo para que empresas sintam vontade de empreender, gerar emprego e renda para o seu município. Pense nisso.